Vou ligar o ar-condicionado. Boa noite! Pessoal, eu atrasei um pouquinho, vocês sabem que eu não gosto, mas eu tenho um bom motivo. É que eu estava atualizando os dados e acabou de sair os dados atualizados da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Então eu fui atualizar esses dados. Olá, doutora Odete, tudo bem? Como vai por aí? Boa noite. Boa noite, Kaline. Como foi a sua live? Já teve? Já estava fazendo propaganda. Oi, Adriana. Olha a família ajudando aí a fazer quórum. Bem-vindos. Oi, Patrícia. Tudo bem, pessoal? Samira. Quem tem amigo e família, gente, sempre pode falar para alguém que aparecem 5 pessoas. Oi, Renata. Ó, minha auxiliar digital aí. Tudo bem, doutora? Tudo na loucura, mas tá dando certo, né, doutora Odete? Ó, o meu R1 preferido chegando aí, Vinícius. Meu maridinho já entrou. Marcleide, tudo bem? Como vão as gravidinhas? Vão conversando aí, pessoal, no chat. Oi. Tudo bem, Bi? Vamos lá, Calinho, vamos fazer. Oi, tudo bom? Vamos lá, que loucura isso, hein, que a gente tá vivendo. Kelly, bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre, hoje, a influência do coronavírus na gravidez. A gente teve uma reunião fechada, né, no Zoom, no grupo da Sopigos, ginecologistas. Oi, dona Carla, tudo bem? Tão bom lhe ver e ter boas recordações do Guilherme. Boa noite. A gente fez uma reunião fechada com ginecologistas e obstetras aqui do Piauí sobre coronavírus e gravidez. Então eu terminei fazendo um levantamento. Beijos, Jason! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Gente, eu tô toda internacional. Não diz que quem tem amigo tem tudo. Amigo e família. Olá, doutor Marcelo Barbosa. Autarquia chegando aí. Então, oi, Amanda. A gente fez essa reunião com os ginecologistas e obstetras aqui do Piauí, né, na Sopigo, e eu terminei fazendo um levantamento sobre a literatura atual do coronavírus e a gravidez. E aí foi muito boa a reunião, os colegas trouxeram muitas contribuições e a gente resolveu fazer nessa visão para o público em geral, para as grávidas, né, para os parentes, para tirar as dúvidas, porque a gravidez em si já traz tantas aflições, né, tantas novidades, e ainda mais nesse tempo tão maluco que nós estamos vivendo, que todo dia saem novidades. Então eu resolvi abordar dessa forma para o público geral e a gente vai conversar um pouquinho sobre coronavírus e gravidez. No período da gravidez, né, observações aí sobre o que se sabe até o momento em relação ao coronavírus e à gravidez, se tem diferença, se não tem diferença. Há novidades, ó as pacientes chegando, tudo bem? E, ó Marcelo, parabéns, rapaz, tá produzindo para o mundo, crescer e multiplicai-vos, parabéns, que maravilha de notícia. Pois coloque ela para assistir aí, que é importante mesmo. Então eu vou falar durante a gravidez, né, os impactos do coronavírus em si, as diferenças se tem ou não para o parto, para a internação para o parto e após o parto, principalmente esses pontos. Olha lá, outra buchudinha linda, dermatologista lindona, a doutora Isabela Eulália entrando. Oi, Juliana, Carlos, tudo bem? Acho que já temos um pouquinho de gente para a gente começar. Oi, Marina. Oi, viu? Tô falando, gente, minha família vai lotar isso aqui. Vocês pensam o quê? Que eu não ia ter público? Oi, Priscila, bem-vinda. Chame as buchudinhas que vocês tiverem aqui, ó. Não sei apontar, mas nesse aviãozinho aqui embaixo, essa mensagenzinha. Quem tiver parente grávido ou tiver grávida, a gente pode aproveitar para conversar. Chegou, Carol. Minhas assessoras da minha liga chegaram. Eu não vivo sem minhas alunas melhores de todas, para fazer todo esse relatório, compilar as perguntas e depois fazer as postagens. Equipe é tudo, gente. Se você tem sorte de ter assim alunos como esses que eu tenho, você consegue fazer melhor e mais as coisas, porque a gente tem esse auxílio. Carol, se você não era a relatora da liga, você acabou de ser denominada a relatora. Não sei se chegou mais alguém. Então podemos começar? Pessoal, já que a Carol está presente, então tem aluno, tem gente para me ajudar aí. Façam as perguntas, que qualquer coisa também eu estou de olho aqui no WhatsApp com o pessoal da liga. E a gente fica tentando inserir nos momentos da nossa fala em relação a todos os pontos, certo? Então, em relação ao coronavírus, tem muita coisa que todos nós já sabemos.
e tem algumas coisas especiais em relação à gravidez. Como eu disse, uma revisão de literatura atualizada. Ó, a Larissa chegou, pronto, chegou todo mundo. E baseada também na experiência, né, do que a gente imagina que seja importante dos pontos práticos em relação à gravidez, certo? Vamos falar em relação ao acompanhante na maternidade. Então, onde estamos atualmente? Como eu falei, oi Paulinha, gente, tô cheia de amigos da residência, tô feliz aqui hoje. Vocês viram que a Renata, a pessoa mais famosa do Brasil, naquele parto lá da UTI, até botei no Facebook, tô fofocando aqui com o pessoal do tempo de residência, que a Renata fez aquele parto na UTI de uma mãe Covid, né, salvando aí a vida do filho. Oi, doutor Marcos. E infelizmente tendo que fazer isso por descompensação da mãe. E aí a gente tá toda amiga de global agora. Vocês viram? Paulinha e Cris, que são minhas amigas de residência. A Gabi entrou. Ó, minha R1 aí, viu? Se alguém ainda tiver no HC, orgulho demais. Quem tiver ainda no HC, cuidem bem da minha Gabizinha, que essa R1 é minha pérola da minha vida. Então, onde estamos hoje em relação ao coronavírus, né? Os dados atualizados. Todo dia que eu falo dessa aula. Ó, meu R1 preferido, Vini, tudo bom? Dados atualizados, como crescem rápido. Hoje no mundo são 2.593.129 casos confirmados. Eu sei, Cris, meu amor da minha vida. Residente igual a mim, brigona, que vai e faz acontecer, e eu tô só vendo seu sucesso, viu? Muito orgulho, Cristina. E aí, no Brasil, já 43.079 casos confirmados, mas eu acabei de atualizar, entrando em 45.757 casos atualizados no Brasil, com 2.906 mortes. O que assusta um pouco como a gente chega em 3.000 mortes, assim, com a maior facilidade e naturalidade do mundo, né? Toda essa confusão, por exemplo, quando começou na China, a gente estava falando de 3.000 mortes, e aqui a gente chegou rapidamente, tá todo mundo aqui falando em afrouxar. Mas toca pra frente, Marcelo vai já brigar comigo aí. E aí, no Piauí, acabou de sair o boletim, né? Com 217 casos confirmados. Obrigada, doutor Marcos. 2.898 casos descartados, 15 óbitos, né? Não teve aumento de registros de ontem para hoje, e 80 altas. A gente fica muito feliz com o aumento dos registros dos testes, que é o que a gente também acredita que seja importante, tá? Então, a gente sabe até o momento que o coronavírus é causado por um vírus tipo RNA, o SARS-CoV-2, que é chamado no meio médico, né, de Covid-19. Todo dia tem boletins e novidades sobre essa doença, esse interesse. O mundo está literalmente parado por causa do coronavírus. Boa noite, doutor Valberto. Oi, Clarice. Olha outra gravidinha chegando aí. E a transmissão até o momento que nos preocupa é entre homem a homem, né? Humano a humano, ou diretamente ou através do que a gente chama de fômites, que são os restos, né? As gotículas respiratórias que ficam no ar ou no que a gente toca. Então, até o momento, focando aqui na gravidez, as grávidas não demonstraram uma maior suscetibilidade de infecção em relação à população geral. Isso é uma coisa que, em geral, preocupa em relação às grávidas, porque a gente sabe que as grávidas, de uma forma bem simplória, né, tem uma imunidade diminuída até para aceitar, entre parênteses, o corpo estranho do feto. Mas a gente não tem visto até agora essa diferença da incidência e da evolução. A transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, ó, o papai chegou aí, já tô respaldada. Até poucos dias atrás, a literatura científica disponível dizia que não havia essa transmissão vertical. Isso mudou, né, pessoal, que a gente tem acompanhado aí, de não para provável. Hoje a gente já diz, do ponto de vista científico, que é provável que haja essa transmissão vertical, né, da mãe diretamente para o feto através da placenta, porque tiveram 2 relatos de caso do IgM, que é uma imunoglobulina de atividade, presente no recém-nascido ao nascimento. E esse IgM, que é testado, que significa infecção ativa, ele não atravessa a placenta. Então, que o próprio neném já estaria infectado dentro da barriga. Por que essa discussão científica, pessoal? Porque até o momento se acreditava que se um recém-nascido ficasse positivo, infectado para coronavírus, que ele teria pego do ponto de vista respiratório depois ali no contato com a mãe, e não internamente na barriga.
E esses 2 relatos de IgM positivo já suspeitam de que seja provável essa transmissão. Então, a coisa para a gente ficar não desesperado, mas alerta desses cuidados nos casos eventualmente confirmados ou suspeitos de coronavírus na gravidez. Vou deixar aquelas 24 horas lá e depois, Rinaldo, as minhas alunas, se Deus quiser dando certo, elas transformam para o YouTube do projeto de extensão que a gente está fazendo, certo? Então, no momento, os dados clínicos, por que eu fico falando toda hora no momento? É uma doença nova, então os estudos não são aqueles estudos, doutora Helena, de super qualidade, né? São estudos que vão ser o relato do que aconteceu até agora. Não tem uma grande evidência, até porque não tem muitos dados até o momento. Até o momento, as manifestações clínicas da doença, como a doença se manifesta clinicamente, tem sido igual na população de grávidas quando comparada a não grávidas. Doutora Andréa chegou aí. Por exemplo, numa série de 43 casos em Nova York, 86% das grávidas infectadas tiveram casos leves, que é o que acontece na população geral. 80% a 90% vai ter uma gripe, né? Ou vai ser assintomático e vai passar bem, sem complicações respiratórias. 9% dessas gestantes desse estudo de Nova York tiveram casos graves, que precisaram de UTI, né, e tudo mais, de internação, e 5% foram pacientes críticos, que são os pacientes com real risco de morte. Essa distribuição da manifestação clínica tem sido, então, semelhante nas grávidas e na população geral, tem tido essa semelhança. Entretanto, é muito importante a gente considerar o efeito cardiovascular que a gravidez causa na mulher. Então, a mulher que está grávida de 9 meses, né, no terceiro trimestre, tem uma sobrecarga hemodinâmica muito grande, então tem um maior risco de descompensar. Se isso juntar com a eventual insuficiência respiratória do coronavírus, é mais gravidade para ela. Como no caso que aconteceu com a nossa amiga Renata lá no HC. A mãe descompensou muito na UTI e para isso precisou se fazer uma cesárea de emergência dentro da UTI para tentar salvar a vida do feto, que terminou nascendo um prematuro de 31 semanas. Então a gente tem essa importância de juntar as alterações que são da gravidez com as alterações do coronavírus. Recentemente, boa noite, Jucesmari, meu garçom preferido do meu sushi favorito da minha vida, Sushi Papaya, do lado da minha casa em Genópolis. Oi, Daniel, tudo bem? Então, recentemente, alguns grupos, como os do Einstein, do Ministério da Saúde, a Febrasgo, colocaram as grávidas, vocês devem ter visto isso na mídia, como no grupo de risco dos pacientes infectados por coronavírus. Não porque tenha tido até o momento demonstrado uma evolução pior. Olá, doutora Sabrina. Como eu estou falando para vocês, a evolução tem sido semelhante à da população geral. Mas porque as grávidas, em geral, são uma população mais suscetível, mais vulnerável. Então, do ponto de vista de políticas públicas e até de políticas trabalhistas, colocar as grávidas, ó, a doutora Carol aí, secretária de Saúde de Palmeirais entrando, primeira dama, doutora Sabrina, colocar as grávidas no Brasil nessa situação de grupo de risco, não precisa se assustar de achar que é porque a grávida tem evoluído pior, não tem. Mas é uma forma, uma política de proteger as grávidas de condições insalubres, né, de exposição, de infecção, até porque tudo isso é muito incerto até o momento, tá? Podem ir falando aí, pessoal. Então, nas grávidas, como na população geral, isso serve para todo mundo, a gente vai considerar como as principais manifestações clínicas febre, tosse, que pode ser seca ou produtiva, mas tem sido mais predominantemente seca, né? Mais frequentemente uma tosse seca persistente. Cefaleia persistente, quando eu falo persistente, é tudo que dura mais de 1, 2 dias. A Daniela chegou. Um desconforto na garganta, que a doutora Marina Bucá, que foi nossa ex-aluna aqui, que tem sido uma intensivista que trabalha na Espanha, que tem ajudado muito nas condutas no Brasil, fala que é muito característico. Uma sensação de bolo na garganta, uma dificuldade para engolir, como uma manifestação clínica do coronavírus, na população geral, então nas grávidas também. Uma dor no corpo, mialgia, que eu expliquei para uma amiga minha, como se fosse aquele dia depois que você foi a primeira vez para academia, depois de muito tempo. É mesmo, Denise, parabéns. Também é sinal clínico. Astenia, que é aquela falta de vontade de fazer qualquer coisa, né? E náuseas e diarreia,
um sintoma daquela gripe bem forte mesmo, no bom sentido, tá, pessoal? Sem políticas, de se sentir mal, com diarreia, todos esses sintomas gerais têm sido sugestivos de coronavírus. Aqui no Piauí, a gente tem um protocolo de pensar em coronavírus, mesmo na dificuldade de fazer os testes, na presença de 2 desses sintomas ou de um desses sintomas de maneira persistente. Muito cuidado, pessoal, tanto para os médicos quanto para a população em geral, com os diagnósticos diferenciais. Então, uma infecção intestinal continua existindo, a amidalite continua existindo, sinusite continua existindo e tudo isso causa dor de cabeça, febre. Então, só o médico vai poder avaliar, de preferência o seu médico, se é um desses sintomas, porque sintomas gripais são coisas muito inespecíficas, né? Então, nesse momento, epidemiologicamente, a gente sempre tem que acender o sinal amarelo para o coronavírus, mas não deixar de prestar atenção nos outros diagnósticos diferenciais. Eu vou já falar, Manuela, sobre essa questão do afastamento, né, do isolamento. Então, a manifestação clínica vai ser essa, nas formas oligossintomáticas com poucos sintomas, e isso tem os riscos, é igual da população geral, de em 5% a 15% evoluir para formas graves que vão precisar até de UTI, certo? E no feto, no neném, né? Até o momento, tá? Que a gente está falando de trabalhos de abril de 2020. Até o momento não tem se demonstrado diretamente pelo coronavírus um efeito no feto que tenha causado abortamento, perda do segundo trimestre, óbito fetal, malformações, né? Não existe até o momento relatos ou evidências que comprovem essa atuação ruim do coronavírus no feto durante a gravidez. Tem alguns relatos do neném nascer prematuro, mas isso parece que se deve mais a uma necessidade clínica da mãe, por exemplo, essa história do HC que eu contei para vocês, do que realmente um efeito do coronavírus levando ao trabalho de parto prematuro, tá? Então, até o momento não tem mudado muito isso daí, certo? Dúvidas até agora, pessoal? Em relação ao trabalho, né, depende, não é uma necessidade de isolar, mas eu vou já falar disso também, que já está previsto aqui. E aí, em relação ao pré-natal, tá? Se vocês quiserem compilando as dúvidas aí, vocês podem ir juntando, que a Carol vai me ajudando a fazer. Todo mundo entendeu que a grávida está no grupo de risco para uma proteção, não que ela tenha uma evolução pior, mais desfavorável do que a população em geral em relação à doença em si até o momento, tá? E em relação ao pré-natal, pessoal, que eu vejo muita discussão, mas que é relativamente simples. Não estão mantidas as atividades essenciais. Sem dúvida nenhuma, o pré-natal é uma atividade médica essencial. É uma atividade médica daquelas que não pode parar. A Larissa ainda fica entendida, olha, presta atenção. Então, o atendimento médico do pré-natal é classificado como essencial. Não está proibido por nenhum decreto no país, de nenhuma esfera governamental. Entretanto, a gente tem consultas e consultas, procedimentos e procedimentos de pré-natal. A gente tem coisas que são imprescindíveis, né, como tudo, e tem coisas que não seja importante. Por exemplo, fazer ultrassom com 16 semanas para saber o sexo. Claro que é bacana e tudo, mas é uma coisa que pode esperar. Não é uma necessidade urgente que precise fazer. Então, o pré-natal deve ser mantido, mas ele deve ser racionalizado e individualizado. Então, caso a caso, vai se levantar naquele momento a necessidade dessa exposição. Porque você ir na consulta, você ir no hospital, é uma exposição para você, para os médicos que lhe atendem, né? Para a sua família. É uma quebra de isolamento. Cada saída que se faz é uma quebra de isolamento. Então, para que valha a pena essa quebra de isolamento, tem que ser um procedimento super importante, mesmo quando eu estou falando de pré-natal, tá? Então, existem exames que podem ser adiados, que podem ser feitos daqui a 2 semanas, quando a gente tiver um panorama melhor. E existem exames físicos que precisam ser urgentes. O que é um grande auxiliar desse pré-natal, pessoal, é a telemedicina, né? As teleconsultas, as orientações por telefone. E isso vai ser individualizado, vai ser de acordo com a sua realidade. Então, aqui não vai ter uma fórmula mágica. No serviço público,
É possível fazer isso? Claro que é possível fazer isso. Eu tenho uma ex-residente competentíssima no interior do Piauí. Como que ela adaptou as dúvidas dela e a possibilidade da telemedicina na realidade dela? Ela tá grávida, então ela tá afastada do atendimento, mas ela mora perto do posto. Então as grávidas vão nesse posto, uma técnica de enfermagem faz uma videochamada com ela vê as dúvidas ali, vê a necessidade, no caso de receita, pega na portaria dela. Então assim, é individualizar. E vão ter os casos que há necessidade do exame físico. Quais são esses casos? Não é uma lista, não sou eu que vou dizer, é o Dr. Jadson atendendo a paciente do Dr. Jadson, no serviço que o Dr. Jadson trabalha, que vai dizer se ele precisa examinar aquela paciente e quando ele precisa examinar aquela paciente. Então, como em toda a telemedicina, né, pessoal, não existe telemedicina e medicina, existe medicina. Então, um médico com seu paciente, na realidade do seu serviço individualizado, vai decidir se aquilo é possível de ser resolvido por via tecnologias ou não. E vai decidir os momentos imprescindíveis do exame físico. O que é importante? Manter esse acesso, né? Manter o acesso à equipe de saúde. Como bem colocado pelo CDC nos Estados Unidos, a paciente, a gestante e os seus familiares... Oi, Sônia, que saudade! A paciente, o gestante e os familiares merecem horário e respeito que teriam no pré-natal normal. Então é o mínimo, na verdade o que a gente precisa oferecer, a gente precisa oferecer mais do que isso, certo? Então usar as tecnologias de forma, oi Danilo, de forma, pausa aqui, mas eu tô do lado do roteador, não tenho culpa, deve ser muitas lives ao mesmo tempo. E importantíssimo, com restrição dos acompanhantes e das visitas. A grávida em geral, né, é legal, é bacana, vai a família toda para ver ultrassom, para ir para o pré-natal. Nesse momento, não está indicado isso. Conduta obstétrica, Paulinha, eu vou já chegar lá. Conduta obstétrica, revisão é unânime em tudo. Estados Unidos, esses cuidados sanitários, do isolamento, do uso de máscara, de ficar distante, de diminuir o número de pessoas, é válido também para essas consultas, é válido para os ultrassons e para os exames que sejam necessários. E aí, ainda em relação ao pré-natal, um cuidado importantíssimo para as gestantes sintomáticas. Então, em qualquer momento do pré-natal que fique sintomática, ou seja, tem aqueles sintomas que eu falei, daquela gripe ou outros sintomas mais graves, que sejam persistentes, precisa ser tratado com um protocolo de caso suspeito de coronavírus. E aí vai fazer teste, ou vai fazer PCR, ou vai fazer tratamento, de acordo com a conduta daquele médico, tá? Então, em cada consulta do pré-natal, vocês têm observado isso, né? Quem já passou em consulta, essa atenção. Em cada consulta do pré-natal, devem ser interrogados e orientados em relação aos sintomas respiratórios, certo? Em relação ao trabalho, que tanta gente perguntou aí, oi Aline, Rosângela, pra quem tá pensando em engravidar, eu vou falar no final. A Paulinha também pode ir falando aí no chat. Paulinha, me salva. Doutora Paula Feedback, especialista em reprodução humana, vai dar a opinião dela aí no chat pra eu poder seguir minha linha aqui em quem tá planejando engravidar nesse tempo de coronavírus. Mas no fim eu vou falar, porque tá no meu final. Sobre trabalhar, não existe então essa diferença da evolução clínica. Então não que seja obrigatório não trabalhar, mas pelas próprias questões de exposição e proteção da mulher gestante em relação à insalubridade, o ideal é que seja equacionado, né, com o empregador, com a atividade que é feita, atividades que exponham menos e que tentem deixar essa gestante em maior segurança, certo? Então, atividades mais administrativas, aí vai ser individualizado. Não é obrigatório parar de trabalhar e, dependendo do caso, não vai ser possível esse teletrabalho. Então, é individualizar, tendo em vista essa proteção, certo? As consultas devem seguir a rotina habitual, mas devem ser individualizadas. Acho que isso é bem claro e a gente tem mais é que proteger e nos proteger de exposições desnecessárias. Em relação ao trabalho de parto e o parto, tá? É claro, é lei no Brasil, é humanização, é carinho, é empatia, é necessidade, é vulnerabilidade da grávida no momento. Durante o trabalho de parto e parto, a mulher tem direito, claro, ao acompanhante, mesmo em tempo de coronavírus. Direito não se discute.
Agora, pessoal, o ideal, a recomendação na maioria dos serviços, e o que a gente também concorda, e que os guidelines também concordam, que seja um acompanhante. E de preferência, a doutora Paula está respondendo aí sobre a questão da fertilidade. Que seja um acompanhante e de preferência que seja aquele acompanhante que já era o contato dessa mulher durante a gravidez. Então, digamos que ela estava isolada com o marido na casa, né, com o mínimo de exposição a gravidez inteira. O marido já é o contactante dela daquele tempo. Ideal que ele seja o acompanhante do parto e do trabalho de parto, porque aí você não está expondo a outras pessoas. Cada pessoa que a gente se expõe é um risco maior de se expor à infecção pelo coronavírus. Então, claro que esse direito está mantido, ninguém está falando aqui de cessação de direitos, pelo amor de Deus, mas que seja de preferência tá? Em relação aos exames, eu só vou baixar esse papel aqui que ele está me incomodando, mas eu não sei cadê ele. Em relação aos exames, a gente tem basicamente o PCR, que é feito até o 7º a 10º dia, dos sintomas respiratórios, para ver se tem fragmentos ou o próprio vírus RNA presentes nas secreções respiratórias. É um suave, que é um cotonetão que coloca lá dentro do nariz, dos dois lados e na boca, para poder fazer essa pesquisa, certo? Isso é para coisa recente, para quem tem sintomas há pelo menos 2, 3 dias, até o 10º dia. Para quem já tem sintomas há mais de 7 a 10 dias, né? Então já não vai ser para aquele diagnóstico precoce. A gente tem as sorologias, como nas outras infecções, IgM e IgG. IgM sugere infecção ativa, IgG sugere infecção pregressa, infecção que já passou e sugere até imunidade. Como em tudo, pessoal, depende da clínica. E uma coisa importantíssima que a doutora Patrícia Mello sempre fala é que o exame tem significado se for positivo. Se o exame for negativo e a clínica continuar suspeita, ele não tem valor e pode ser necessário de ser repetido. Aí, Carol, vai depender da marca, do tipo de técnica utilizada no teste rápido. Aí é uma outra zona aí. A mamãe chegou aí para animar a nossa live, certo? Depois eu posso passar. E aí, em relação à gestante, tem uma publicação super interessante do New England, recente também, que foi até em forma de correspondência, que foi feito um screening universal para mulheres assintomáticas admitidas para o parto. Então, todas as mulheres, mesmo assintomáticas, nesse trabalho, que foram admitidas para o parto, foi testado o PCR para pesquisar coronavírus. E aí foram encontrados 84% negativas, mas mais de 14% positivas. Então, mulheres completamente assintomáticas que iam internar só para o parto, mais de 15% testaram positivas para coronavírus. 13,5% totalmente assintomáticas e 1,9% com sintomas leves, sintomas respiratórios leves. Isso é importantíssimo, pessoal, que a gente está falando de 15% de probabilidade de uma mulher que vai fazer o parto estar colocando em risco toda a maternidade, a equipe, o ser recém-nascido, sem saber. Então, é claro que a gente não pode dizer que o screening deva ser universal, até porque no momento, né, por questões óbvias, é inviável. Mas é um fato para a gente pensar. Tem alguns serviços privados, né, de amigos nossos, eu não vou citar nomes aqui, que diz que tem feito de rotina, 2 dias antes de um parto agendado, ou quando a mulher está com 39 semanas e um pouquinho, fazer esse teste, e tem também chegado nesses 15 a 20% de infecção em assintomáticos, para até saber qual é a sala, qual é a paramentação necessária, né, os cuidados a mais ou a menos que a equipe de saúde tem que ter, e a própria mulher ficar tranquila em relação a estar eliminando ou não esse vírus em relação ao seu recém-nascido, ao seu acompanhante. Então, uma coisa para se pensar, não é para todo mundo, tá? No Royal College, por exemplo, eles recomendam testar só se tiver evidência de pneumonia ou tiver algum desconforto respiratório, ou se ela tiver esses sintomas agudos, né? Aqueles que eu já falei, febre, tosse e tal, mantidos há mais 2 dias. Ou seja, a mesma indicação de testagem da população geral, certo? Mas em alguns locais tem sido feito isso mais de rotina e caso a caso não deixar de colher. Quanto ao parto em si, eu vou já chegar lá, mas se for um parto ou normal ou cesárea com raquianestesia, é considerado como não gerador de aerosóis. Então não precisa
de muitas coisas em relação a... A Carol pode continuar mandando as dúvidas que eu vou tentar ver aqui no final, se eu não tiver contemplado. A Carol tá compilando as dúvidas, viu, pessoal? No fim eu vou ver todas. Então, não tem sido considerado um evento gerador de aerosóis, ou seja, um evento de muito risco de contaminação, como, por exemplo, intubação orotraqueal. Mas a gente tem que levar em consideração que, potencialmente, todo parto pode ter essa necessidade, apesar de ser muito raro converter para anestesia geral. Então, tomar os cuidados padrão mesmo. Para a equipe de saúde é o que cuidado padrão? Máscara, né, cirúrgica ou N95, dependendo do caso, avental descartável, luva e todos os cuidados. Não necessita aquela roupa de astronauta se for um caso não confirmado, certo? Para fazer o diagnóstico, a gente tem protocolos clínicos que todo mundo já deve ter visto por aí. Esses protocolos clínicos, quando que colhe o exame, né? Quando que vai precisar fazer exame de imagem, os exames de sangue que precisa, além deles variarem um pouco de serviço para serviço, o mais importante é que eles não mudam na gravidez. Então, se uma pessoa que não está grávida, com 2 dias, ia colher hemograma, TGO, TGP, fazer um raio-x na tomografia, a mulher grávida, da mesma forma, ela deve seguir o protocolo daquele serviço que ela está sendo atendida normalmente. A maior dúvida fica aí em relação ao raio-x de tórax e a tomografia de tórax, que tem mostrado uma melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico e conduta nos casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Não há restrição a raio-x e tomografia de tórax por causa da gravidez. Se for indicado por causa da pesquisa da conduta no coronavírus, deve ser feita normalmente, não deve ser adiado, não deve ser postergado, não deve ser evitado pelo fato de a mulher estar grávida. Tem muitas revisões nesse sentido, né, levando em consideração a carga de radiação, os efeitos, e é tranquilo. Até porque a tomografia que idealmente é feita na gravidez, ou é feita no diagnóstico do coronavírus, é uma tomografia super rápida, de baixa radiação, 3 minutos de duração, que pode ver lá o tal do padrão do vidro fosco e ajudar a salvar a vida da mãe, da gestante e da criança. Então, não precisa ter medo de fazer, certo? Se tiver sintomas, seguir o protocolo normal daquele hospital, daquele serviço de saúde, como se não estivesse grávida, em relação ao diagnóstico, tá? Deixa eu ver bem aqui nas dúvidas até agora, se a gente já contemplou. As dificuldades nos exames de pré-natal aqui e acredito que no país inteiro. Tem muitos laboratórios fazendo a coleta domiciliar dos exames de sangue. Hoje mesmo a gente colheu exames aqui em casa. Ela vem toda paramentada, passa um lisoforme onde anda, calça um propé. Então é bem tranquilo, né, de colher exames de sangue, de preferência domiciliar. E os exames de imagem também tentar agendar. As clínicas que estão fazendo, os ultrassonografistas que estão fazendo, marcando com intervalo, com todas as medidas sanitárias e todo mundo de máscara, né? A recomendação atual é de máscara para todos, sintomáticos e assintomáticos. Eu me protejo, você me protege, nós nos protegemos, estando todos usando máscara. Então dá para agendar, dá para fazer direitinho. Vou chegar no puerpério já já. Como iniciar os exames de pré-natal, gravidez recém-descoberta. Então, como eu já vou falar de tratamento, parto e pós-parto, eu vou falar logo disso. Tem que fazer o pré-natal. Descobriu que está grávida, precisa estratificar o risco, precisa confirmar a idade gestacional. Então, é um momento importantíssimo essa primeira consulta do pré-natal. O que eu digo é para você tentar fazer com quem e como você faria normalmente. Então, você sempre quis engravidar para fazer pré-natal com a doutora Paula Fitbeck, com a doutora Cristina Bianchi, com o doutor Jadson. Ligue para ele, ligue para a secretária, veja se está atendendo, veja no Instagram da clínica, converse com as pessoas, né? Ou no serviço público, está funcionando o pré-natal, vá logo para fazer porque precisa. Se for disponível no público ou no privado, com a pessoa que você já tinha resolvido fazer, a telemedicina, a teleconsulta, para essa primeira orientação, para ver se tem necessidade de fazer logo o exame físico, para já solicitar os primeiros exames, é preferencial que se faça essa triagem inicialmente usando as tecnologias, no público e no privado, dá para fazer. Mas se não for possível, a primeira consulta é uma que sim precisa ser realizada logo com todos esses cuidados, certo? Fazer o teste após o surgimento dos sintomas varia de acordo com o protocolo, isso em relação ao coronavírus. Mas na maioria dos protocolos,
sintomas persistentes por mais de 2 a 3 dias, tá? O afastamento do trabalho, acho que eu já falei, não precisa se afastar, mas é necessário ajustar dependendo da atividade e do tipo de exposição, certo? A morfológica, ela tem uma janela que você pode ver com o seu médico no seu pré-natal. A janela que ela pode ser feita é mais ou menos aí em torno de 22, 26 semanas. Se não tem coisa que não vê se for antes, se tem coisa que deixa de ver se for muito tarde. Então, conversar sobre essa janela, mas ela não é urgente, ela não precisa ser exatamente com 22, exatamente com 23. Então, tem uma janelinha sim, tá? Quem tá tentando engravidar, a doutora Paula, não deu tempo de ler aqui porque a gente não consegue acompanhar, mas já vi que deu aula aí pra gente, é a minha referência para isso. Tenho certeza que já foi bem contemplado. E não tem influência do coronavírus na conduta obstétrica de nada. Então, se tinha um tratamento indicado, fazer corticoide, fazer um antibiótico, esqueça o coronavírus, mesmo nos casos confirmados e suspeitos. E se tinha uma conduta de parto, né, ou tudo mais, esqueça o coronavírus e faça também a mesma conduta. E em relação à gravidez, se tiver indicação de diagnóstico, tratamento, Deus me livre, intubação, esquece a gravidez e trata. Então, na verdade, sempre vai ter esse predomínio. H1N1 em todos os períodos da gravidez, doutor Marcelo. Tá? É segura e está absolutamente indicada nesse momento maluco que a gente está vivendo. No Piauí, a gente está tendo casos de surto de H1N1 no sul do estado. E é um diagnóstico diferencial que é importante que a gente descarte. Então, a pessoa estando vacinada há um tempinho já do H1N1, teve febre, sintomas gripais, com isso, pelo menos, eu já não me preocupo. Então, é fundamental que a grávida, nesse momento, se vacine urgentemente para H1N1, certo? No pós-parto eu ainda vou falar, então podem continuar mandando as dúvidas. Os tratamentos, eu não vou entrar nessa seara, porque, como eu disse, vai ser individualizado. Mas, em relação ao tratamento do coronavírus, é o mesmo pensamento, esquece a gravidez. Nenhum dos medicamentos propostos para tratamentos ambulatoriais mais precoces está contraindicado na gravidez. E aí os médicos que aqui estiverem presentes vão ser nas doses usuais, na duração usual, tá? Eu não vou entrar no mérito, doutora Maria Clara, isso a gente faz uma reunião com residentes e ex-residentes depois. Mas uma vez decidido usar nenhuma droga que esteja indicada no tratamento ambulatorial ou no tratamento intensivo, né, internado ou em UTI, para o coronavírus está contraindicado na gravidez. Nenhum deles. Então, dependendo do que for indicado para aquele caso em relação ao coronavírus, podem ficar tranquilos. Titi aqui revisou todas as drogas, tá? Tem drogas aqui que estão sendo faladas como se fossem novas drogas, que são drogas usadas há décadas, sem nenhuma interferência na evolução da gravidez, tá? Paulinha, já que todo mundo tá falando, tá cheio de médico, eu vou falar. Li tudo sobre hidroxicloroquina. Não tem contraindicação do uso na gravidez, certo? E aí, o que eu achei mais interessante de levantar foi que, assim, a maioria dos locais ou sugestões que coloca que deve ser considerado e tal, trata como se a hidroxicloroquina fosse uma droga nova, né? Coloca aquelas recomendações gerais, individualizar, a grávida sempre é mais vulnerável. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente não está falando de uma droga nova experimental. A gente está falando de uma droga que era vendida sem receita médica, até antes de o pessoal esvaziar as farmácias. E aí eu fui, Paulinha e Maria Clara, atrás de papers mais antigos, porque eu acho que as publicações mais antigas são menos cheias de euforia nesse momento. Além de ser uma droga categoria C, né? Na maioria dos estudos, mesmo atuais, então se benefícios superam o risco, deve ser indicada. Categoria B, na maioria dos casos, eu fiz algumas revisões mais antigas e o artigo mais legal foi esse da Revista de Reumatologia de 2005, o uso de drogas antirreumáticas na gravidez. E aí ele fala lá de todas as drogas antirreumáticas da época, né, de 15 anos atrás, e fala que uma série de 133 gestações de mulheres tratadas com hidroxicloroquina, se tiver indicação, tá, pessoal? Não vou entrar aqui no mérito das indicações, isso a gente faz depois em grupo de médicos. Foi comparado com um grupo controle de 53 mulheres que não receberam hidroxicloroquina, nessa revisão de uso diário durante toda a gravidez para pacientes reumatológicas. Não teve diferenças no estudo eletrocardiográfico, não foram detectadas anomalias, nem malformações, nem alterações de crescimento ou desenvolvimento no acompanhamento prospectivo dessas crianças. E aí ela foi concluída, né, dentre as outras várias drogas,
como segura de ser utilizada dentro da gravidez, podendo ser mantida durante toda a gravidez em pacientes com lúpus e permitindo também o aleitamento tranquilamente. Então, um artigo tranquilo, dentre vários outros, de 2005, que eu achei o mais emblemático nessa segurança de usar a hidroxicloroquina por 7 a 10 dias, se for proposto aí o tratamento ambulatorial, dependendo do caso. Né, doutor Kelsen? Eu não vou entrar no mérito, estou falando disso também, certo? E aí, nos casos confirmados ou suspeitos, o professor de infectologia chegou, não posso estar falando besteira, mas não tem contraindicação na gravidez, não. Nos casos confirmados e suspeitos de coronavírus durante a gravidez, o que a gente tem que lembrar que é importante? A qualquer momento do acompanhamento durante a gravidez, no parto ou no pós-parto, a gente pode ter o onset, o aparecimento de sintomas relacionados ao coronavírus. A gente lembra aí do período de incubação, né, de 0 a 14 dias, então até 2 semanas depois que você entrou em contato com um caso suspeito ou confirmado, sendo em média de 1 semana. Então a pessoa pode estar assintomática e a qualquer tempo desenvolver aqueles sintomas. Seguir, pessoal, se tivesse aluno aqui para falar comigo, seguir o protocolo qual? Geral. Não tem protocolo especializado, diferenciado para gestante. Se esqueça, entre aspas, a gravidez. Então, siga o protocolo do diagnóstico e do tratamento do coronavírus, certo? Uma dica no diagnóstico diferencial para nós médicos: a linfopenia, a diminuição dos leucócitos no hemograma, vai ajudar muito no diagnóstico diferencial com outras causas de infecções respiratórias e no caso de infecções respiratórias bacterianas. Paulinha, parece que você vai sair, não deu para ver aí, se você for, um beijo. Muito obrigada, viu, pela sua participação maravilhosa, como sempre. Então, se tiver os leucócitos diminuídos, com clínicas, suspeita que seja viral. E aí ajuda a gente a pensar nos diagnósticos diferenciais. Volto a repetir, enfatizando, sendo pleonástica mesmo. Não vamos esquecer que continuam existindo as outras causas de febre e de outros sintomas gripais no mundo. Continua existindo dengue, continua existindo H1N1, continua existindo resfriado, continua existindo amidalite, continua existindo infecção urinária, gente. Não esqueçam disso nas grávidas também. Então, não vamos ficar cegos só com coronavírus, tá? E como eu já tinha falado, a suspeita do coronavírus não deve postergar terapias usuais e necessárias. Rompeu o bolso, está indicado antibiótico, tem suspeita de coronavírus? Toca para frente, faz o antibiótico. Tem indicação de corticoide por qualquer que seja o motivo? Faça o seu corticoide para maturação fetal. Não deixar de fazer isso. Tratamento da pré-eclâmpsia, tem que sulfatar essa mulher? Não deixe de sulfatar essa mulher, porque ele é um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, certo? E seguir o protocolo normalmente. Aí, uma coisa importante. A mulher está internada para trabalho de parto ou para o parto. E é um caso confirmado ou suspeito, a monitorização dessa mãe deve incluir, né? Sempre deveria, mas obrigatoriamente, por a gente estar falando aí de suspeita de coronavírus, incluir a temperatura, para ver a questão de febre, né? Ocorrência ou não de febre. A frequência respiratória, porque a gente sabe que em adultos a frequência respiratória maior do que 22, 24, vai ser uma indicação de gravidade. E a saturação de oxigênio, se for uma mulher, né, uma gestante em trabalho de parto, ou no pós-parto, internada, que seja um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, aí por características do próprio coronavírus. A cardiotocografia, na revisão que eu fiz, se a Paulinha e a Tina ainda estiver por aí, ela tem se mostrado muito importante. Na verdade, os trabalhos que eu li falam de sugerir cardiotocografia contínua, mas eu não vou fazer essa loucura porque não vão ser todos os serviços e todas as realidades que vão nos permitir. Mas, de toda forma, de ter uma especial atenção à cardiotocografia durante o trabalho de parto nas mulheres que sejam suspeitas ou confirmadas por coronavírus. Porque a gente tem aí em séries de casos de quase 70% de comprometimento fetal, né, em séries de casos. Então, é importante essa monitorização. Nessa questão do trabalho de parto, uma outra recomendação importante é diminuir os cenários e deslocamentos. O que é isso? Se você começou, sei lá, trabalho de parto em casa, vem não sei quantas pessoas em casa. Aí você depois vai para o hospital, fica num pré-parto, aí entra em contato com mais não sei quantas pessoas, mais não sei quantos profissionais. Aí depois chegou com 8, 9 centímetros, você vai para outra sala, entra em contato com mais não sei quantas pessoas, mais não sei quantos profissionais. Tudo isso é exposição. Então, tentar reduzir, tá? Eu sou conselheira, pessoal, tem coisas que eu não posso responder, porque eu não posso me relacionar a casos concretos. Então,
você reduzir esses cenários e esses deslocamentos, tá? Então, se você quer fazer um trabalho de parto normal, já fica numa sala que já vira ali a cama de parto, né? Ou se for internar para uma cesárea, já interna direto para a sala da cesárea, não fica internada antes, entendeu? Diminuir cenários e deslocamentos para diminuir as exposições. E se o caso que você vai atender, ou você mulher, né, como dizia aquela propaganda, era da Marisa, você mulher, não me lembro mais de quem era. Mas aí, se você for, né, se você se identificar, ou se você é o médico e identificar essa mulher como um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, toda a equipe deve ser informada. Então, o anestesista tem que saber, as técnicas de enfermagem tem que saber, o pessoal da limpeza tem que saber que aquele caso internado é um caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Isso não é discriminação, pessoal, pelo contrário, isso é uma proteção de todos, é porque tem esses parâmetros específicos que precisam ser individualizados e observados, como a saturação, que não é usual, né, nessas internações, e a equipe precisa se proteger adequadamente, sabendo que aquele caso é confirmado ou suspeito para coronavírus, tá? No aleitamento não tem evidência de vírus até o momento, vou falar do aleitamento no final. Então, toda a equipe deve ser informada. E a via de parto, como a doutora Paula antecipou no começo da live, a pergunta sobre alguma alteração da via de parto, por exemplo, deve fazer parto cesárea para proteger da secreção da mãe? Não foi encontrado até agora, foi bastante pesquisado, levantei vários trabalhos. Testadas as secreções vaginais e o líquido amniótico, não foi encontrado o coronavírus. Então, não tem um aumento do risco de infecção no parto normal. Então, tanto faz a via de parto em relação a esses casos. A indicação da via de parto deve ser, como a gente fala, indicação obstétrica. Como iria nascer, pode nascer normalmente, não vai mudar por causa de ser um caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Mas, no trabalho de parto normal, né, evitar, sim, tem uma recomendação estrita, de evitar piscina, viu, Marcleide? Ainda tá aí a Marcleide. A Marcleide é uma enfermeira obstetra maravilhosa, que trabalha numa equipe perfeita. E aí tem recomendações importantes de evitar piscina e banheiras no trabalho de parto dos casos de gestantes confirmadas ou suspeitas para coronavírus. Porque, embora não tenha sido encontrado coronavírus nas pessoas infectadas, na urina, no líquido amniótico, no leite materno, nem nas secreções vaginais, ele é positivo e é eliminado nas fezes. E, naturalmente, que nesse contato com a água, vai ter esse contato com essa região e aumentar o risco de contaminação do neném quando passar por essa água. Então, atenção aí, essa observação importante em relação ao trabalho de parto nas pacientes suspeitas e confirmadas, que a gente deve evitar as piscinas e banheiras para evitar a contaminação através das fezes. Meu chat parou até agora. Patrícia, não teve demonstração, eu falei isso no comecinho, mas tiveram 2 relatos de caso recente de IgM positivo no recém-nascido, e o IgM não atravessa a placenta. Então, essa suspeita de transmissão vertical, que até poucos dias a nossa literatura dizia que não acontecia, mudou para provável por causa dessa presença do IgM, certo? Está mantida no Brasil, pelo CDC, pelos guidelines que eu levantei, pelo Royal College, continua mantida a indicação de clampeamento tardio do cordão umbilical. Então, a gente tem uma recomendação atual de deixar para clampear o cordão um pouquinho mais tarde. E isso continua valendo mesmo nos casos suspeitos ou confirmados do coronavírus. As vantagens, que é uma melhora da hemoglobina fetal e tudo mais, tem superado o risco de aumentar essa contaminação do neném. Então, tudo bem deixar o cordãozinho parar de pulsar no pós-parto normal e cesáreo, mesmo nos casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, certo? E aí, a gente já teria como indicado a tromboprofilaxia no pós-parto, né? Todos nós sabemos que é um momento de maior risco de trombose, o maior risco de trombose da vida de uma mulher. Todo mundo fica falando do coitado do anticoncepcional, mas eu não vou entrar nisso. Mas o maior risco da vida de trombose na vida de uma mulher é na gestação e no parto pós-parto. É absurdo. Então, sempre estaria indicado fazer tromboprofilaxia. E aí, que é usar o Clexane ou a heparina, né, no pós-parto. Se essa mulher for um caso confirmado ou suspeito de coronavírus, está
triplamente indicado. Então, a gente é um pouco displicente, né? Faço a minha culpa aqui também, de mandar uma paciente para casa fazendo heparina. Às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz no pós-parto, termina deixando para fazer nos casos mais graves, né? E aí tem aquele viés. Mas se for um caso suspeito ou confirmado de coronavírus, a heparinização é um aspecto importante da prevenção de complicações. A doutora Marina, como eu falei, tem mostrado que pacientes que não fizeram o tratamento precoce, incluindo aí a heparinização, têm tido até manifestações tardias de trombose, né? De déficits e parestesias, então está indicado. Então, juntou o risco de trombose do parto e do pós-parto com o risco de trombose do coronavírus, não pode deixar juntar, gente. Tem que ir para casa usando Clexane ou heparina no que seja o habitual de tromboprofilaxia do seu serviço, certo? É mais do que imperativa a tromboprofilaxia pós-parto nos casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Pelo amor de Deus, se for ficar uma coisa, que fique essa. Doutora Mona Lisa, voltando aí, me ajuda, vai falando aí, certo? O que mais? A cesárea, parto normal já falei, viu, Mona Lisa? Não tava aqui, nada de banheiras. A Marcleide já me deu um ok aí, divulguem no pessoal, tá? Casos confirmados ou suspeitos em relação à cesárea, técnica habitual, não muda nada da técnica, e sob raquianestesia, é um procedimento considerado para a equipe médica de baixo risco de aerolização, ou seja, de ter um monte de vírus que a pessoa tenha exposição. Então, aquele negócio que a gente vê aí na televisão, né, aquela caixa para entubar, tal, tudo isso geralmente não é necessário numa cesárea habitual. Então, a equipe médica pode ficar tranquila de usar EPIs, né, equipamentos de proteção habituais, certo? Na grávida, né, e no pós-parto, continuar tendo atenção extrema a sinais de gravidade ou deterioração do quadro clínico, a sinais de que essa pessoa esteja piorando. A gente escuta muito falar, como médico e como leigo, da questão da saturação, né? Saturação de oxigênio, bota aquele negocinho no dedo, vê se está saturando acima de 94% e abaixo de 94% seria grave. Acontece que em pessoas jovens e saudáveis, como são a maioria das grávidas, né? Em mulheres jovens e saudáveis, por exemplo, as grávidas, quando vai ter uma alteração da saturação, já é muito tarde, já é uma descompensação muito grave, porque o organismo jovem consegue ir compensando essa saturação com maior facilidade. Então, quando já vai ter uma diminuição da saturação, já é muito comprometimento do pulmão, já é muito comprometimento clínico. Então, na grávida, no trabalho de parto e no pós-parto, a gente não vai esperar cair saturação. A gente vai ter atenção a sinais clínicos, como a frequência respiratória maior do que 30, é contar mesmo, viu, pessoal, a frequência respiratória por minuto, a diminuição do débito urinário, a sonolência ou o aumento da necessidade de O2, aquele catéter que às vezes a gente bota ali no trabalho de parto, você precisa ficar aumentando para a mulher não ficar ofegante ou para ficar confortável. É um sinal importante de alerta, de piora clínica. E a gente não vai esperar cair saturação para achar que isso seja uma piora clínica do coronavírus e vai fazer as medidas adequadas, repetir tomografia, etc., o que você quer que seja necessário, tá? O Royal College, a Marina e esses protocolos que a gente tem tentado fazer locais, falam aí de uma profilaxia no pós-parto, viu, Mona Lisa? Maria Clara, ex-residente aqui, tem que anotar. De pelo menos 7 a 10 dias, certo? Depois do parto, manter essa tromboprofilaxia. E aí, se o caso foi, por exemplo, internou boazinha, foi para ter o neném e sai de lá com sintomas de gripe, certo? É um caso confirmado ou suspeito de coronavírus, vai seguir o protocolo geral. E quando chegar em casa, vai fazer isolamento e testagem dos familiares também, de acordo com os protocolos que sejam recomendados naquele dia. Como eu disse, tudo muda toda hora, mas o que for recomendado, isolamento 14 dias, testar os contactantes depois de tantos dias, etc, vai ser tudo feito igual, tá? E aí, a gente não falou em individualizar os retornos de puerpério ou de pré-natal, quando que precisa ir, se precisa mesmo ir, da mesma forma nos retornos do puerpério, nos retornos do pós-parto, certo? Vai ser individualizado, vai ser conversado caso a caso, o médico assistente com a sua paciente, no seu serviço, na sua realidade, do que é possível fazer, do que a tecnologia pode ajudar, a questão da telemedicina de novo, porque vão ter os retornos obrigatórios e vão ter as coisas que não sejam obrigatórias.
Não tem proibição de fazer exame físico, só precisa saber quando aquele que precisa, para não ser uma exposição desnecessária, certo? Em relação ao recém-nascido, se ele não foi prematuro, né, não precisou de UTI, ele pode ficar junto com a mãe, mesmo que a mãe seja um caso suspeito ou confirmado. E aí a mulher vai ter que fazer a precaução de contato, usar máscara, né, prevenir aerosóis, deixar o neném afastado mais de 1,5 m normalmente para prevenir isso daí, né? E deve usar essa máscara cirúrgica e lavar bem a mão, né? Meus filhos sabem fazer um negocinho todo que aprenderam no colégio, como é que lava a mão, tem que cantar um parabéns para você e tudo mais. Imagine essa mãe cuidando desses recém-nascidos. Kaline, cuida das minhas meninas aí, doutora Odete. Então, mesmo que a mãe seja um caso confirmado ou suspeito, o neném estando bem, pode ficar junto com a mãe, mas a mãe tem que proteger o seu neném. Então, a mãe usar máscara, fazer todos os cuidados, né? E deixar aquela incubadorinha ali mais longe, certo? E aí, pessoal, vou falar uma coisa, vocês, quem me conhece sabe que eu sou muito incisiva, né? Visita, a gente fala em redução, não sei o quê. Eu falo de proibição. Estão proibidas visitas ao recém-nascido e visitas do pós-parto. Pelo amor de Deus. Não é hora de visita. Não é hora de expor uma mulher num pós-parto com a imunidade reduzida ou num pós-operatório com a cesárea, um recém-nascido sem anticorpos, ao risco de exposição a casos sintomáticos, assintomáticos ou quer que seja vetores de coronavírus nesse momento, tá? A gente sabe que é um momento super especial e tudo mais, vamos tentar reduzir isso aí por videochamada, por grupo no Instagram, pelo Zoom, por qualquer coisa, mas não é hora de visitas. Então é restrição máxima em todos os guidelines, em muitos hospitais é proibição, e na vida, né, o que a gente recomenda é essa mesma proibição, não é, doutor Jadson? Doutor Jadson concorda comigo? Proibir visita, limitar cuidador. O que é um cuidador, Olivia? Agora eu vou ser cruel. Cuidador de recém-nascido é a mãe, né? Então a gente sabe que precisa de uma ajuda, claro, mas também a gente pode limitar esse número de funcionários, né? De visita, então nem pensar. Então não é hora de festa, pessoal, pelo amor de Deus. Ouviu, Isabela? Ah, o doutor Kelsey, além de meu professor, que fez eu ser apaixonada por infectologia, ainda é tio dessa doutora Isabela que tá gestante aí. É proibido, não é hora de visita, né, doutor Kelsey? Pelo amor de Deus. Então, então nada disso. A amamentação é permitida, certo? A amamentação é permitida. A gente tem muito mais benefícios em manter a amamentação do que o risco teórico até o momento de transmissão para o recém-nascido. Se a mãe for sintomática ou caso confirmado ou suspeito, ou contactante de caso confirmado ou suspeito, usar máscara, etc, etc. Na verdade, se a gente pudesse também, faltam 2 minutos, eu já vou terminar, fazer uma recomendação geral, é que usasse uma máscara nesse período inicial do recém-nascido, porque a gente não sabe como é que vai ser, mas pode, eu sou super incisiva, até demais, onde estão os seus maiores defeitos, também estão as suas melhores qualidades. E aí, usar essas máscaras e ter esses cuidados. E a amamentação, de modo geral, ela continua sim recomendada. A gente fez até uma nota para a Febrasgo recente, que os benefícios continuam superando os riscos aí. Vamos amamentar com os devidos cuidados. Também no puerpério não tem nenhuma restrição em relação a qualquer tratamento que seja proposto. Deixa eu ver sobre o que eu anotei aqui para falar para vocês. Minha gente, olha, esse negócio de fazer live, a pessoa tem que estudar tanto, né? Quem tá fazendo aí comigo sabe. Que a gente pensa que é assim, né? Tem que pedir uma roupa nova e tal. Mas não é fácil não, viu? Esse negócio de teletrabalho, eu virei assim, defensora. Se eu falava mal antes, dizendo que era vida boa, não é vida boa não. Teletrabalho é negócio pesado. Então, acho que eu já falei tudo que tinha falado. Deve estar aí para pronto atendimento, né? E no leite não foi encontrado. Falei do parto, não falei? Coisa... tudo mantido, e do pós-parto, né? Restringir as visitas, eu falei, foi de proibir mesmo, que eu sou zangada, certo? E aí, em relação ao recém-nascido, nos primeiros dias de vida, né? No primeiro mês de vida, tem vacina que precisa fazer, tem a consulta pós-parto que precisa fazer, isso é super essencial, precisa ser feito. E aí também tentar racionalizar e individualizar